E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Yumi. E bem, dessa vez eu vim com um tema um pouco diferente, que é mais a minha crítica em relação a esse anime, que eu tô assistindo desde quando lançou. Eu vi muita gente comentando nos grupos e falando que esse anime ia ser bom demais e que não sei o que. Eu vi o povo comentando sobre a Light Novel que era muito bom. Eu não tinha muitas expectativas não, porque sinceramente eu já tinha lido a sinopse lá quando ouvi no Anime Chart lá em inglês. E a sinopse não me chamou atenção, eu vi o trailer também não tinha me chamado atenção, eu não esperava grandes coisas, sinceramente, não esperava muita coisa mesmo. Esperava que ele seria um anime mediano pra mais ou menos isso. E bem, agora eu vou dar o meu parecer até o episódio 8, depois de longos, muito longos, 8 episódios. Realmente. E bem, então como vocês já sabem, se inscreva aí no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com os amigos, familiares e grupos e etc. Ajude o canal a crescer para eu continuar trazendo mais conteúdo, beleza? E bem, deixem nos comentários também o que vocês acham desse tipo de vídeo, sobre minhas opiniões, enfim. Então vamos direto para o vídeo. Bem, para começar eu vou deixar bem claro aqui para você não ficar ofendidozinho. Espero que você não fique ofendidinho. É a minha opinião sobre o meu ponto de vista. Você não precisa ficar irritado. Você pode ter achado a obra maravilhosa, o seu anime favorito no caso, pode até ser, quem sabe, nunca se sabe. Essa é a minha opinião, entende? Deixando bem claro, não estou ofendendo ninguém, não estou xingando ninguém, então vamos ser educados e civilizados, certo? Então, depois dessa introdução, vou começar. Então, bem, vou ser sincero, o que eu achei depois desses 8 episódios? Sinceramente, eu não sei o que eu estou assistindo. É engraçado, sinceramente, me responde aí. Pra mim parece que eu tô vendo um epílogo gigantesco. Não, é sério, parece que eu tô assistindo um epílogo. Mas é um epílogo grande pra caramba. De 8 episódios, velho, quem aguenta isso? Sinceramente, eu vou falar o que eu penso. Algum de vocês conseguiu se importar com algum desses personagens? Sinceramente, eu não consegui me importar com nenhum. Não é brincadeira. Eu não consegui me importar com a protagonista, nem com o protagonista do outro lado, dos 86. Eu não consegui me importar com nenhum. Porque, sinceramente, eu não consegui me importar com nenhum dos personagens. Porque, tipo, os personagens foram tão mal desenvolvidos, na minha opinião, que eu não consegui me apegar a nenhum. Sinceramente, eu não achei que nenhum deles tem carisma, sinceramente. Pra mim, todos eles têm falta de carisma e grande. Eu acho que eles foram muito mal desenvolvidos, na minha opinião. Eu não consegui me apegar a nenhum. Eu não me importo com a protagonista, nem com o protagonista do lado dos 86, eu não me importo com nenhum deles. Isso é incrível, na verdade. Porque é a primeira vez que eu assisto um anime e eu não consigo me importar com nenhum dos personagens. Sério, nenhum. Nenhum. É a primeira vez que isso acontece. Sinceramente, eu não me lembro de nenhum caso anterior que eu tenha assistido um anime e eu não tenha me importado com nenhum dos personagens. Nem que seja um pouquinho. Sério, um pouquinho que seja. Essa é a primeira vez que isso acontece. Eu não me importo. Até o momento atual, eu não consigo me importar com nenhum. Pra mim, podia todos morrer e seguir uma história diferente com outros personagens que eu não ligaria. A protagonista poderia morrer, que eu não estaria nem aí. Eu não ligo, sinceramente. Eu não sei como que chegou a esse ponto, mas pra mim o desenvolvimento até agora está muito fraco e horrível. Sinceramente, terrível. Agora sobre a história é bem interessante, na verdade. Ela é bem legal. Tipo, a história, o conceito do mundo lá, ela é bem interessante. Você fica até um pouco curioso sobre a história, sobre como é que vai acontecer. Entende? Só que o meu ponto é que, tipo assim, o jeito, a forma como ela foi apresentada e os personagens foi apresentado e a guerra, eu acho que tudo foi mal desenvolvido no anime. Eu não sei se na Light Novel é melhor desenvolvido, mas aqui é a minha opinião. Eles cortam o anime em 3 partes. O lado da menina, protagonista, o lado dos 86 e a guerra. Eles pegam um episódio de 20 e poucos minutos, pequeno, 20 e poucos minutos, tendo abertura e encerramento na maioria das vezes, e divide o episódio nessas 3 partes. E tipo, a história não fica focada em nenhum dos pontos. Aí acaba não desenvolvendo nenhum dos pontos bem. Tipo, na minha opinião, acho que esse foi o problema do anime. Eles deviam ter focado. Pega um episódio, primeiro episódio, foca no lado da menina e conta a história lá do mundo e tal, da guerra e explica bem explicadinho.
E no final, ela entrando em contato com os 86. Beleza. Acabava aí. Não precisava mostrar a guerra nem nada. Episódio 2, mostra o lado dos 86 e vai explicando, mostra a interação entre eles lá. Acho que daria pra começar, talvez o episódio inteiro, só nem explicando a história deles lá. Nem precisaria, no final, começando a guerra lá, a luta deles, o combate deles. Aí no episódio 3, aí mostrava já a guerra, a luta deles, o confronto deles e a menina entrando em contato com eles. Porque aí seria o episódio 3 inteiro pra isso, focado no confronto deles e os personagens morrendo. Uma coisa importante, mostrar os personagens morrendo. Ah, não, é guerra. Tipo assim, a guerra o pessoal morre ali. Não, verdade. Mas tipo assim, no anime, se você está mostrando tantos personagens assim e não vai mostrar nenhum deles morrer, por que vai mostrar isso no começo de conversa? Pra começo de conversa? Eles não deveriam ter nem mostrado. Que diferença faz? Que tipo assim, mostra o episódio, tá aquele tanto de gente. No outro episódio tem 4 pessoas. Que diferença faz? Sinceramente, na minha opinião, nenhuma. Porque, tipo assim, eu não desenvolvi afeto nenhum por eles, que é o que eu comentei antes, ele foi muito mal desenvolvido. Então, tipo assim, mostra pelo menos eles morrendo, um a um, a morte deles. É porque vai ser impactante, triste? Não, é porque vai dar mais peso à história. Você tá mostrando os personagens morrendo lá um a um, por mais que você não tenha tanta afinidade com os personagens, se mostrar eles morrendo um a um lá de formas diferentes, em casos diferentes, vai dando mais peso pra história. Do jeito que tá sendo aí, os personagens é mal desenvolvido pra caramba. Eu não tô nem aí. Os personagens que nem pra mostrar eles morrendo, eles mostram. Então, tipo assim, que peso que tem a morte deles? Nenhuma. Porque pra começar, os personagens pra mim não tem carisma. Eu não desenvolvi afeto nenhum com nenhum deles. E eles ainda morrem desse jeito aí. Tipo assim, nem mostra eles morrendo, na verdade. Então, que diferença faz? Sinceramente, a história é interessante e legal, tá, beleza. Mas só isso vai ficar me prendendo aí? Sinceramente, o anime tá bem longe de ser bom, na minha opinião. Ele é legal, no máximo. Sinceramente, na minha opinião, eu falo isso porque, tipo assim, eu já assisti muito anime. Não é brincadeira, não. Depois de mais de 3 teras de anime assistido, eu tenho uma base bem grande de anime pra comparar. E tipo assim, esse em questão, na minha opinião, foi muito mal desenvolvido os personagens, a história, e pra mim ele tá beirando nota 6. Por enquanto, até o momento. Eu vou terminar de assistir? É claro que vou. Eu não vou parar um anime sem acabar ele. Eu vou terminar de assistir. Mas até o momento, cara, 8 episódios. Longos episódios. Parece um epílogo e um epílogo ruim. Sério, eu não sei o que pensar sobre isso. Além de ser um epílogo ruim. Porque pra mim é só isso que conseguiu passar até agora. Então, tipo, a história, ela tá ficando muito meh, na minha opinião. Se tivesse pelo menos mostrado eles morrendo, teria sido mais legal. Teria mais peso na história em si. Mas, tipo, o pessoal morreu e foda-se, o próprio anime não liga pra mostrar o que tá acontecendo. Então eu vou ligar? Difícil, né? Muito difícil disso acontecer. E tipo, todo episódio tá sendo muito repetitivo, porque é o episódio partido em 3, e é tipo, todo episódio é a mesma coisa. A Lena fica nervosa lá, brava, revoltada lá com o jeito que eles tratam 86, mas ela tenta fazer as mesmas coisas na base de relatório oficial e pedido oficial que não vai levar a nada. Ela sabe que não vai levar a nada, já fez vários relatórios lá, pedidos, viu que não deu em nada e continua insistindo na mesma coisa. Ela não tem cérebro, não? Sinceramente? Tipo assim, esse é aquele tipo de personagem que parece que ele é inteligente, tenta demonstrar que ele é inteligente lá durante os confrontos e tal, parece que ele tem cérebro, mas quando é preciso de ele usar a porcaria da cabeça dele, parece que ele não tem cérebro. Parece que ele só tem cérebro quando o plot precisa que ele tenha cérebro. Fora isso, ele não pensa. Parece que o personagem não pensa, sinceramente. É ela e aquela amiga dela, Palerma lá, que continua fazendo as mesmas coisas. No final, uma pessoa morre, não mostra, e é isso aí. E ela fica naquele diálogo dela com a amiga dela lá, sempre a mesma coisa, para de se importar com os 86. Ela fala, mas tem que se importar porque eles é humano, e papapá. E a mesma coisa, tipo assim... É complicado.
nada. E, tipo, como eles nem mostram os personagens morrendo, acaba que o plot da história acaba ficando mais leve. Porque se você não vê ninguém morrendo, você só fala, ah, morreu, tá. Ah, não, guerra é assim mesmo. Mas como eu comentei antes, sem peso na história, sinceramente. Pra mim não funcionou. Pra alguém aí funcionou? Beleza. Deixa aí nos comentários aí. Depois vamos conversar sobre isso aí. Eu sempre respondo todos os comentários. Mas não me xinguem. É igual eu disse no começo do vídeo. É a minha opinião. Então, a história, até o episódio 8, a história praticamente não anda muita coisa. Ela continua sempre meio que repetitiva. Entende? A protagonista, no geral, ela me incomoda muito. Mas ela me incomoda demais mesmo. Sério, ela me incomoda muito mesmo. Que é tipo assim, ela fala, ah não, eu vou ajudar, vou fazer alguma coisa. Mas ela vai e não ajuda em nada. Sinceramente, ela tenta fazer algo, mas ela não faz nada. Tipo, sinceramente, porque ela não tenta algo mais realista, na minha opinião. Eu já vi outros animes com tema de guerra, com outros protagonistas que nem são tão inteligentes assim, e mesmo assim fazem alguma coisa realmente. Tentam fazer alguma coisa. Tipo, ela poderia fazer várias coisas. Tenta fazer alguma coisa, pelo menos, sei lá. Tenta fazer uma revolução. Bora dar as costas lá pro pessoal lá e fugir. Pensa em alguma coisa. Ou, tipo, foi dito no anime que eles não têm pra onde fugir, né? Que tem os inimigos na frente e tem os canhão dos Alba atrás. Mas e aí? Eles só vai ficar esperando pra morrer? Eles ao menos tinham que tentar. Tipo, sei lá, pega um plano lá e vê onde que tá todos os canhão lá. Sendo que eles mesmos já disseram que os Alba, eles nem têm mais experiência, assim, vívida de guerra. Então eles sabem lutar? Eu imagino que não. Eles poderiam, tipo, analisar bem lá e fazer um ataque furtivo à noite. Eu duvido que os Alba vai estar pensando em alguma coisa desse tipo, ainda mais à noite. Os Alba, do jeito que foi mostrado no anime, deixa eu explicar bem, no anime, do jeito que foi explicado no anime, os Alba só ficam bebendo e farriando. Teve um episódio lá que mostrou lá a própria praça lá do quartel-general deles lá, cheio de... A própria fonte deles lá, cheia de garrafa de uísque, tudo jogado lá de qualquer jeito lá. Vocês realmente acreditam que alguém deles lá tá apto para usar um canhão lá e realmente revidar contra os 86? Sinceramente, na minha opinião, eu acho difícil de acreditar. Então, na minha humilde opinião, isso é aquele famoso, os personagens têm que ser burro em favor do plot. Ou tipo assim, tem que ser desse jeito porque o plot quer que seja desse jeito. Porque pra mim eu acho difícil de acreditar que algum deles ia acreditar nisso. Que eles mesmos falam que eles estão lá, fica todo confortável, eles acreditam que algum deles realmente tem alguma habilidade de combate. Eu acho difícil. Acredito, muito difícil de acreditar. Entende? Isso é uma das coisas que me incomoda muito. Então, tipo assim, eles podiam tentar fazer alguma coisa. Ou pelo menos ela lá, igual é muito divulgado lá na televisão lá, todo dia, divulgado lá na televisão deles lá, dos Alba lá, que não tem mortes lá durante a guerra deles. Se ela gravasse lá qualquer coisa, informação, provas que pudesse divulgar ao público, para mostrar que na verdade tem gente morrendo lá. Mesmo que eles sejam 86 e que tipo os Alba, a maioria dos Alba, que seja 90% dos Alba, que eu acho meio difícil também, que seja a maioria deles. Eles não sabem o que está acontecendo com os 86. Se eles ficassem sabendo mesmo, fosse divulgado para eles, provado mesmo, que tem 86 lá morrendo lá, e ainda criança ainda, na verdade nem é mais adulto, são apenas crianças lutando lá. Pelo menos até agora no anime foi mostrar que é tudo criança, que lá agora só tem criança lutando lá para eles a guerra deles, do jeito que está lá, eles ainda iam continuar agindo do jeito que está agindo. Eu acho difícil, porque tipo assim, eles agem do jeito que está porque eles acham que não tem ninguém morrendo. Então tipo assim, teria alguma influência, que seja pouca, porque eles não gostam dos 86, por causa da discriminação deles. Mas por pouco que seja, algumas pessoas iam se importar. E por pouco, pode começar uma revolução. Revoluções são feitas com poucos mesmo. Começa com poucos. Juntando de pouco em pouco, pode começar uma revolução grande. Pode acontecer alguma coisa. Mas, sinceramente, ela não tenta fazer nada. Pelo menos nada realista, na minha opinião. Sinceramente, depois de tantos episódios, ela ficar falando toda vez a mesma porcaria, tipo, eu quero ajudar e não fazer nada. Sinceramente, ela quer fazer que nem a amiga dela proteger o bumbum dela, ou
ela quer realmente tentar fazer alguma coisa pra ajudar os 86? Se ela quer só tentar proteger o bumbum dela, ela não é melhor do que a amiga dela, não. Entende? Ah, não, mas eles são muito discriminados, eles não vão ligar mesmo que for criança morrendo. Sério? E quanto àquela informação que o Shin lá, ele falou que os robôs continuam se multiplicando mesmo sozinhos, que no final eles vão acabar superando os 86 em questão de número, até porque eles continuam se multiplicando, enquanto os 86 só continuam diminuindo. Eles uma hora vai chegar na muralha lá dos Alba. E aí, o que vai acontecer? Os Alba vai lutar? Depois de tantos anos sem pôr uma mão numa arma para lutar, eles vão conseguir? Claro que eles vão ser dizimados e vai todo mundo morrer. Se isso fosse adicionado às informações que ela divulgasse ao público, você acha que todo mundo ia ficar calado lá esperando? Eu acho muito difícil. Agora, se vocês falar que vai, sinceramente, você está acreditando muito na história do plot, né? Tipo, se o personagem tem um pouquinho de cérebro para usar, se ele consegue usar a cabeça dele ao menos um pouquinho que seja, ele teria conseguido pensar nesse tipo de coisa que eu acabei de falar, para usar mesmo em favor dos 86. Tentar realmente fazer alguma coisa. Até agora ela não tentou fazer nada, não. Sério. 8 episódios e ela não fez nada significativo. Ela não fez nada, literalmente. Só tá vendo o pessoal morrer. E é isso aí. Ela fala todo episódio. Eles lutam, morre no final alguém. E é isso aí. Mais nada. Por exemplo, teve aquele episódio lá que ela falou sobre os 86 lá na sala de aula também. O professor vai e fala, mas os 86 não são humanos, né? Ela vai e fala que tem gente morrendo mesmo, que os 86 são pessoas lá e que estão morrendo. E os alunos ficam lá meio que perturbados, né? Tipo, tentando entender a situação. Então, tipo assim, são coisas que, mesmo eles pensando o que eles pensam dos 86, que sejam porcos, e discrimina eles por eles não ter conseguido evoluir como os Alba e ficar com cabelo branco, olho branco, etc. Seja como for, se ela não chegar a divulgar as informações, todas as informações para eles, nada vai mudar. Sem ela nem tentar, porque atualmente ela não está nem tentando. Ela realmente não está tentando fazer alguma coisa. Ela só está falando. E falar é muito bonito, né? Falar e não fazer nada no final das contas é muito bonito. Mas ela mesma não está tentando ajudar realmente. Ela tem que fazer alguma coisa. Tem que ter alguma atitude. Juntar as provas e divulga todas essas informações, igual eu disse. Ou vocês acham que mesmo depois de saber de tudo isso, até das informações dos robôs continuar multiplicando sozinho lá, eles vão continuar parados? Vocês realmente acreditam que depois de eles ficar sabendo que só tem criança lutando na guerra deles e que no final, sabendo que o que vai esperar para eles é a morte? Eu duvido muito. Vocês acreditam nisso? Se vocês acreditam nisso, o plot enganou vocês muito bem. Conseguiu manipular vocês bem. A não prestar atenção realmente na história e fazer vocês pensar. Porque enquanto eu assistia isso, era o que eu mais pensava. Todo mundo aqui tá se fazendo de burro. Ou o plot quer fazer os personagens burros em prol da história, continuar do jeito que ela quer. Então, eu não acredito nisso. Porque os Alba não querem morrer no final das contas, quer? Eles querem manter a paz deles. Que seja eles ajudando os 86 a ganhar a guerra primeiro e depois eles continuam discriminando eles, mas alguma coisa eles iam fazer. Eles não iam ficar esperando os 86, que agora só tem criança, pelo menos até agora que foi mostrado, lutando na guerra deles, que eles já estão perdendo em número, e ser massacrado depois deles. Eu não acredito nisso. A menos que você seja muito bobo de acreditar que eles iam ficar lá parados esperando, né? Porque depois que os 86 fossem mortos, os androides continuassem multiplicando e chegassem, mas o que eles iam fazer? Sendo que nem mais experiência em combate real eles têm. Você acha que eles teriam alguma chance? A menos que eles sejam tão burros assim, né? Aí se você for falar pra mim, não, os Alba é burro. Ah não, então tá certo. O plot quis que todos os Alba lá dentro daquele país fossem realmente, incrivelmente burro. É esse ponto. Sério? Eu não consigo acreditar. Ou senão essa história é realmente burra. No fim das contas, a história é interessante, mas ao mesmo tempo ela é burra. Pra mim, não me desce. Sério. Ah não, mas se a protagonista fazer isso, ela vai ser julgada e executada. Como eu disse antes, ela se preocupa realmente com os 86 e quer ajudar eles? Ou ela tá se preocupando só com o bumbum dela? Se ela tá só se preocupando com o bumbum dela, perfeito. Ela pode continuar fazendo exatamente o que ela tá fazendo até agora. Nada. E continuar argumentando com a amiga dela lá, chamando a amiga dela lá de hipócrita, enquanto ela mesma é a maior hipócrita da história. Que só fala mesmo e não faz nada para mudar a situação atual. Ah, mas ninguém apoiaria eles. Sério?
Sinceramente, cá entre nós, se alguém chegasse e falasse alguma coisa pra você sem provas e sem nada, você apoiaria ele em uma revolução, guerra, ou seja lá o que for? Eu não apoiaria. Então, como você tem certeza que ninguém apoiaria ela? Por mais que eles sejam discriminados, os Alba não podem ser tão burros assim. Mesmo com tendo provas lá confirmando o que o Shin disse lá, dos robôs continuando a se multiplicar e dos 86 sobrar só criança para lutar a guerra deles agora, que já tá acabando, até porque, fica entre nós, se atualmente quem tá lutando nas guerras já são crianças, vocês acreditam mesmo que dá tempo de nascer outras crianças, crescer e ainda ir pra guerra de novo? Sério? Sinceramente, eu acho que seria um tempo meio grande, né? Tipo assim, pra ela ter pelo menos 11 anos, que seria, sei lá, um tamanho razoavelmente ainda muito jovem. Vocês acham mesmo que os robôs lá e os androides iam esperar 11 anos? Sério. Até o Shin disse lá, se eu não estou enganado, só tem mais um ano para eles acabar com essa guerra. Ou eles vai todo, ou os Alba também vai tudo morrer. Então, tipo assim, já foi bem explícito isso aí, né? Vamos ser razoável, né? Coisa que o anime, a história e os personagens não tá sendo. Pra mim, o plot tá forçando todos os personagens da história a ser burro, no meu ponto de vista. Porque parece que eles não estão pensando, principalmente a protagonista, que fala e não faz nada. E por mais que eles não consigam fazer uma revolução com essas informações divulgadas por ela, e no pior dos casos ela acabar sendo executada mesmo, ela ainda pode virar um mártir por causa disso que ela fez. E muitas pessoas podem acabar repensando sobre isso que ela falou. E ficar criando dúvidas, e com dúvidas, faíscas que podem acender e acabar virando uma revolução no final das contas. Porque com a menor das dúvidas é o que faz as pessoas pensar. Pelo menos é o que faz eu pensar. A menos que todos os personagens nessa obra sejam burros. Bem, o ponto que eu quero chegar é que o protagonista, no caso ela, essa Major Melise, sei lá, eu até esqueci o nome dela agora no caso, parece que ela é forçada a ser burra em favor do plot. Porque parece que ela não consegue pensar em outras soluções além de reclamar e falar apenas todos os episódios. Porque é a única coisa que ela faz. Ela só faz relatório, faz aquilo lá, todo episódio é a mesma coisa. Parece que ela não consegue usar o cérebro dela para pensar numa solução mais realista. Eles estão em guerra, gente. Ela sabe como é que os 86 é tratado. O que ela pensa em fazer a não ser uma revolução. É a única coisa possível, sinceramente. Mesmo com as chances dele sendo menor, ou dela pelo menos. Sei lá, usa a amiga dela que é cientista lá para hackear o sistema lá do governo lá e divulgar todas as informações para o público na TV. Ela poderia fazer isso. Com certeza conseguiria fazer isso. Por que não? Eles poderiam tentar alguma coisa. Tem várias possibilidades. Mas parece que ela não pensa em nada. Ou só não quer pensar mesmo. Ou o autor quer fazer ela burra por causa do plot mesmo, igual eu falei. E ela me lembra muito o Subaru de ReZero. Eu detesto o Subaru de ReZero. Porque mesmo com todo mundo esfregando as informações o mais óbvio possível na cara dele, ele acaba não entendendo porcaria nenhuma. E não é brincadeira, tem muitos episódios que é desse jeito. Eles esfregam as informações na cara dele o mais clara possível, o mais expositiva possível. É o que eu falei. Ele é feito de burro por causa do plot. O autor quer fazer o protagonista burro nas horas que ele precisa. E nas horas que ele precisa, ele faz o protagonista voltar a ter cérebro. Parece que é isso. Tipo assim, não, nessa hora que eu preciso que você não tenha um cérebro. Ele vai arrancar o cérebro do protagonista, fala, agora vai. Aí chega na hora, não, agora eu preciso que você tenha cérebro. Ele vai e coloca o cérebro na cabeça do protagonista de novo. Agora eu preciso que você pense. Aí o protagonista parece que tem uma iluminação na cabeça dele e ele consegue pensar de novo. Muitas vezes isso aconteceu em ReZero. E eu fico muito puto com isso, porque é o que me faz detestar o Subaru. Porque ele é um protagonista que, sinceramente, no meu ponto de vista, ele acaba não tendo tanto desenvolvimento assim. Parece que ele não desenvolve. E muitas vezes aconteceu isso, muito, tipo, quando ele se reuniu lá com as bruxas lá e começou a entrar em desespero lá de novo lá. Nossa, só de lembrar, eu vou ainda talvez fazer um vídeo falando sobre ele e o porquê que eu detesto ele, sabe? E desculpa aí se você gosta dele ou gosta da história de ReZero. Sinceramente, eu gosto da história de ReZero, ela é interessante. Por incrível que pareça, eu acho ela bem interessante, na verdade. Ela é bem legal a história. E, sinceramente, eu gosto de ver o Subaru morrer. É um dos pontos altos da história quando ele morre.
na minha opinião. Porque, sinceramente, o protagonista, ele é desagradável, na minha opinião. Eu acho ele muito desagradável, ele é muito forçado. Igual eu disse, ele é um protagonista que é forçado a ser burro nas horas que precisa. Nas horas que precisa de ele ser inteligente, milagrosamente parece que ele tem uma luz na cabeça dele. E ele volta a ter cérebro. Enfim, esse é o meu ponto de vista. Eu não estou xingando ninguém, é só a minha opinião. Eu estou falando isso aqui, se você gosta demais do Subaru aí e tal. Ah não, ele teve um desenvolvimento, ele cresceu muito. Tá, é o seu ponto de vista. Esse é o meu. Não precisa me xingar por causa disso. Essa é só a minha opinião, sabe? É a minha opinião, cada um tem a sua. Ninguém pensa igual, no final das contas. Sabe, ela poderia começar a pensar em algo mais realista. Mas parece que não tem nenhum raio de luz aparecendo na história até agora, que indicando que ela vai pensar em algum plano mais realista, além daqueles relatórios idiota dela, sabe? Então isso me incomoda demais. Então ela é uma protagonista que deixa muito, mas muito a desejar mesmo. Nossa, ela é... Além de ela não ter carisma, ela é um personagem descartável. Eu não consigo me importar com ela e com os outros personagens, como eu já disse antes. Esses 8 episódios, parece que eu tô assistindo a um epílogo gigantesco e sinceramente tedioso, porque é muito repetitivo. Tem lá umas informações que eles vão jogando lá que chega a ser interessante, que é dos lados 86, mas é muito pouco, sabe? Não é o suficiente para eu conseguir me importar, no meu ponto de vista. E tipo, fica tentando tratar a protagonista lá como uma heroína trágica, sendo que sinceramente até agora não tem muito de trágico no ponto de vista dela, pelo menos para mim. A única coisa de trágico é que ela é burra. Que parece que ela não tem cérebro, igual eu comentei antes, sabe? E como eu disse no começo do vídeo, eles poderiam ter adaptado o anime melhor e ter feito a gente se importar mais com os personagens, com a história em si. Pelo menos no meu ponto de vista, eles poderiam ter feito melhor. Igual eu disse, se eles tivessem feito daquele jeito que eu comentei, eu acho que a história teria ficado muito melhor. Você se importaria mais com a história, eu acho. Talvez, quem sabe, até desenvolver um pouquinho de carisma nos personagens, quem sabe. Mas até agora, nada. E o episódio 8 acaba com eles indo pra guerra lá, sem muita esperança. Sinceramente, eu não tenho expectativa nenhuma. Pra mim todos podiam morrer, e a protagonista também podia morrer, igual eu disse antes, e seguir uma nova história que eu estaria mais interessado em ver pra ver o que ia rolar. Sei lá, quem sabe a respeito da amiga dela e o que ela ia fazer depois disso. Depois de a amiga dela morrer, talvez. Por exemplo, ela acabar cometendo suicídio por não ter conseguido ajudar eles, e a amiga dela fica com pesar e acaba se envolvendo nisso depois disso. Talvez a história seria mais interessante se isso acontecesse, mas isso é o meu ponto de vista. E aqui as minhas opiniões depois de assistir o episódio 9. Porque quando eu gravei, eu só tinha assistido até o episódio 8. Enfim, eu assisti a HAL em inglês, porque eu queria finalizar a gravação desse vídeo e não deixar ela meio que incompleta. Porque eu gravei esse vídeo bem no dia do lançamento do novo episódio. Então, para vocês não falarem que ele deu uma melhorada no episódio 9 e eu fui meio injusto com a obra. Bem, aqui o meu parecer sobre tudo que aconteceu. Eu ainda acho muito forçado isso do Shin. Tipo, ele foi enforcado até quase morrer pelo irmão e agora ele consegue ouvir as vozes das máquinas e que tem lá o cérebro dos outros 86 que foi morto, no caso das ovelhas negras lá. Pra mim eu acho isso muito sobrenatural. Tem alguma coisa sobrenatural no anime que eu não sei, porque até agora não foi apresentado. Se é tudo sobre ciência mesmo e tecnologia, isso tá meio forçado na minha opinião. Espero que eles expliquem isso melhor futuramente. Se não explicar, eu acho ainda muito forçado esse negócio. Eu sinceramente espero que eles expliquem isso melhor, que eles tenham implantado alguma coisa nele lá quando ele foi quase morto, e por causa disso ele consegue ouvir isso. E acabaram fazendo algum teste nele lá enquanto ele estava quase morto, implantaram alguma coisa nele, por isso ele consegue ouvir essas vozes. Faria mais sentido pra mim. E eu conseguiria relevar e aceitar de boa. Beleza. Agora sobre a luta, sinceramente eu não vi nada demais. Eu não consegui me empolgar tanto assim. Sinceramente ela foi mais interessante do que todas as outras lutas que teve até agora. Pelo menos isso eu posso dizer. Foi um pouco mais empolgante. Finalmente a protagonista agiu e fez alguma coisa lá. E agora a protagonista até parece ter um cérebro, né? Porque ela conseguiu fazer alguma coisa mesmo. Ela igual eu disse antes, né? Parece que o protagonista ele só é inteligente
quando o plot precisa que ele seja inteligente, né? Igual eu disse, né? Agora precisava de ela ser inteligente, aí ela conseguiu desenvolver um cérebro, deu uma luz lá e ela teve uma revelação. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Ah, sério? Por favor, né? E bem, ela vai e consegue lá coagir a amiga dela lá em favor do Shin, que aparentemente era o amigo de infância dela que ela abandonou, né? Porque ela estava sofrendo bullying na escola lá. Por causa disso, ela acabou abandonando eles, mesmo que o pai dela quisesse correr o risco de serem pegos tentando proteger ele, porque era amigo dela, mas ela acabou falando que não queria que o pai dela fizesse isso. E ela acabou se sentindo culpada por causa disso. Aí a Lena, a Milícia, a Major, não lembro mais como é que ela chama, eu acabo sempre confundindo o nome dela, porque o nome dela é meio estranho. E o fato de eu não me importar tanto com o protagonista, com ela, eu acabo esquecendo o nome dela. Enfim. Ela acaba usando isso para coagir a amiga dela a hackear o sistema lá dos canhão e dar apoio ao Shin e os amigos deles lá durante a luta deles lá, o confronto deles. E por causa disso, eles acabam conseguindo derrotar lá o irmão do Shin lá e fazendo eles acabar com essa luta, sendo uma vitória deles. Só que aí acaba com um episódio no fim, com eles indo de frente para confrontar os outros robôs que tá vindo aí, e os outros androides. Eles continuam avançando. E acaba com ela deixando uma sala lá em desespero e sai correndo, meio que abandonando eles lá do jeito que eles tinham pedido, né? E bem, o anime deu uma melhoradinha. No meu ponto de vista, ainda não. Sinceramente, só isso que ela fez é muito fraco. Se a amiga dela é capaz de hackear o sistema dos canhão deles para usar, era melhor ela fazer o que eu disse antes. Que eu meio que previ, né? Se a amiga dela era uma cientista, talvez ela conseguisse hackear o sistema lá. Uma TV de emissora aberta, ela conseguiria hackear o sistema e fazer uma transmissão. Faz uma transmissão, divulga todas as informações e depois espera para ver o que vai acontecer. Porque, sinceramente, eu acho que é a única possibilidade possível de acontecer alguma coisa, alguma mudança mesmo. Então, até agora, sinceramente, ela continua muito fraca ainda em quesito de protagonista e, sinceramente, carisma zero ainda para todos os personagens. Deu uma melhoradinha nesse episódio, muito fraca, porque parece que ela teve um cérebro agora. Vamos ver se ela continuará tendo um cérebro no próximo episódio, né? É a grande questão. E bem, esse é o meu parecer. Agora, recomendo você assistir esse anime? Sinceramente, não. Sinceramente, eu não recomendo. Igual eu disse, se você for assistir esse anime, é só para passar o tempo, porque ele não é mais do que mediano, na minha opinião. E se você for assistir ele, você tem que ter uma suspensão de descrença enorme, igual eu disse. Você vai assistir ele sabendo que você vai ter que ter uma suspensão de descrença bem grande. Se você for daquelas pessoas que pensam muito quando você vê um anime, esse não é aquele anime. Você vai ter que ter uma suspensão de descrença aqui. Porque todos os personagens aqui, tanto dos lados 86, tanto dos Alba, como eu já disse, parece que eles é burro em favor do plot e só tem cérebro quanto o plot precisa que eles tenham cérebro, igual teve nesse episódio 9 agora. Certo? Então é isso aí, galera. Essa é a minha opinião. Depois de 9 episódios muito longos de 86, que pra mim parece um epílogo gigante e bem ruim, na verdade, principalmente os primeiros 8 episódios, o que é bem complicado para um anime, na minha opinião. E, enfim. E bem, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos aí. Me deem esse apoio aí se vocês gostaram ao menos um pouco da minha opinião a respeito desse anime, certo? E bem, deixem aí nos comentários também a sua opinião a respeito do que eu disse. Vocês gostaram ou não? Não me xinguem, por favor. Como eu disse, é apenas a minha opinião e o meu ponto de vista. Cada um tem a sua opinião. Você pode deixar a sua opinião aí, sem me xingar. A gente pode até discutir aí nos comentários a respeito disso. E bem, me sigam aí também no Instagram. Tem aqui meu ID aqui na parte de baixo do vídeo, como sempre. Tem os links aí também do meu Instagram e redes sociais, Twitch, Twitter aí na descrição do vídeo, certo? Então é só isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar até aí. Falou, até mais e tchau!